dia a cada um de vocês, um feliz sábado. Um pouquinho diferente a roupa hoje, não é? Durante essa semana nós tivemos aqui uma semana onde nós estivemos considerando algumas questões envolvendo o santuário. O santuário celestial, o santuário terrestre. Os rituais que nele se processam têm que ver com a minha e a sua salvação. De forma carinhosa, então, foi preparado aqui uma pequena representação de como eram os santuários, especialmente aquele aqui na Terra. Mas queria considerar com vocês uma pequena lição do santuário. E gostaria que vocês abrissem a Bíblia para lermos juntos o texto de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. Isaías, capítulo 6, a partir do seu verso 1. Livro de Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia de sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca. E disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É um texto que é bastante conhecido por vocês. Esse texto traz muitas lições práticas para a nossa vida cristã. Eu queria exaltar nesta manhã, na verdade, o aspecto do santuário que é apresentado nesse texto. Ali traz um aspecto bastante interessante, essencialmente falando da beleza do santuário, destacando a glória de Deus e a abrangência dessa glória na vida do ser humano. A grande realidade é que quando nós estamos diante de uma cena como aquela que Isaías estava, a cena do trono de Deus, diante da presença do Todo-Poderoso, não há outra reação senão o reconhecimento da sua pecaminosidade. E é o que aconteceu a Isaías naquele momento. Houve um reconhecimento de quem ele era, diante de quem ele estava. Esta era uma das lições extraordinárias que havia no santuário, porque toda vez que um adorador, que um filho de Deus se aproximava do templo, era esta a cena que ele via. E durante as noites desta semana nós consideramos algumas questões aqui, e a mais importante delas é que neste lugar estava o próprio Deus. Aqui atrás, na arca, estava a Shekinah, a presença gloriosa de Deus. É interessante a gente lembrar o que estava acontecendo no texto de Isaías, porque tem muitas lições para nós vindas do santuário. Isaías, quando ele está escrevendo, quando ele está trazendo ali as mensagens da sua época, ele escreve numa época bastante próspera da nação. Ele estava vivendo em dias dos reis Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Quando você abre a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 15, e 2 Crônicas, capítulo 27, você percebe uma característica destes dias: o povo era próspero. Houve um período de paz, um período de tranquilidade, um período onde eles tiveram condições de crescer, tanto nas questões materiais, mas também houve um momento de paz onde o serviço do santuário estava sendo feito com liberdade. Na teoria, havia conhecimento religioso. Esse era o contexto em que Isaías está falando. O aspecto era prosperidade.
Quando a gente começa a observar esse detalhe, fica notório um fato. Achando que não necessitavam mais de Deus, começaram então a se envolver, deixar que o pecado começasse a tomar conta da vida das pessoas. E é por isso que Isaías, quando se levanta para falar, ele fala de forma muito dura com o povo. Na prosperidade, na bonança, em meio à tranquilidade, se esqueceram de Deus. Esse é o contexto de Isaías. É assim que Isaías, nesse momento que Isaías se levanta para falar. E a visão de Isaías, no momento em que ele está ali, está sendo descrita esse momento do seu chamado, como assim conhecemos. A visão que ele tem é a visão do trono de Deus. É a visão do santuário. Quando lhe é descortinado os céus, ele está vendo o trono. Não o trono, o santuário aqui da terra, mas ele está olhando para o santuário celestial. E esse é um ponto que nós falamos nessa semana durante as noites. Ele estava diante do trono glorioso de Deus. É ali que ele estava. Fica uma coisa extraordinária nas linhas deste texto. Diante do trono. E todos que tiveram esta visão, e você tem na Bíblia várias pessoas com essa mesma visão parecida de Isaías, todos eles ficaram estarrecidos, deslumbrados. Todos eles ficaram quase que como mortos, alguns dizem, diante da cena da glória de Deus. Era assim que eles se sentiam, e é assim que Isaías estava. Daniel diz lá no capítulo 8, fiquei como que morto ao contemplar o santuário celestial. Davi, livro de Salmo capítulo 27, diz que a cena era tão extraordinária que o seu desejo era morar no templo para sempre. E ele queria ficar ali morando. Na Bíblia, você encontra muito mais versos falando sobre o santuário do que versos que falam do sábado. Uma curiosidade interessante. Existem muito mais textos que falam do santuário do que textos que falam do sábado. Você vai encontrar vários deles. Quando você vai ao Novo Testamento e você encontra Paulo nas suas descrições da salvação, você encontra várias imagens do santuário. O livro de Hebreus inteiro é dedicado ao santuário. Quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse e as primeiras cenas que João contempla é o santuário. É o que ele está dizendo. Muitas coisas são ensinadas no santuário. As principais delas estão ligadas aos atributos de Deus. Aquilo que Deus é. Aquilo que Deus faz por cada um de nós. Eu queria destacar apenas duas nesta manhã. A beleza e a santidade de Deus. Apenas essas duas. Na leitura do texto de Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, fica evidente esse encontro de Isaías com o santuário, essa visão do santuário, e o que lhe choca é a beleza. Eu falei um pouquinho nas noites desta semana sobre o porquê os sumos sacerdotes usavam roupas parecidas com estas. Na verdade, esta é parecida com aquela, né? Apenas uma representação. A principal característica era impactar por glória, beleza e ordem. Todo o mobiliário, toda a estrutura do santuário trazia a ideia de beleza, de ordem e santidade. A visão que Isaías tem, ela na verdade é tomada pela sensação de plenitude, de glória e majestade, porque assim é que nosso Deus é. Aquela glória enche o templo. É assim que Isaías descreve aquela cena. A glória ultrapassa os limites das paredes, porque nada pode limitar a Deus. O manto nos fala da sua majestade, da sua realeza. Esta é a beleza do nosso Deus. O texto nos diz que serafins, e esta é uma das únicas ocasiões na Bíblia em que aparece a palavra serafins, seres celestiais especiais que acompanham a Deus em seu trono. Uma cena bela, majestosa. E isso não só influencia, mas impacta a vida de Isaías. Serafins trazem a ideia de luzes e adoração. É o significado do seu nome. Serafins.
É assim que é visto o trono de Deus nos olhos de Isaías. A beleza, a importância que Deus dá a essa característica vista na forma como nós olhamos o santuário terrestre. E assim era, de forma muito maior, no santuário celestial. Olhe, por exemplo, o templo de Moisés. A Bíblia nos conta que foi gasto 1 tonelada de ouro. Consegue calcular o que é isso? 1 tonelada de ouro para construir o templo de Moisés. O santuário de Moisés, que era móvel. Era uma tenda. Quando você vai à Bíblia agora ao templo de Salomão, você encontra 3,2 toneladas de ouro. O templo de Salomão. Você encontra no templo de Salomão tapetes bordados com linha de ouro. Você encontra obras por toda a parte do templo em alto relevo, nas paredes. Você encontra madeira, toda a madeira utilizada no templo de Salomão, ela era revestida em ouro. Havia uma equipe de músicos específica para o templo. Qual era o objetivo de toda aquela beleza, toda aquela estrutura extraordinária? Olhe, por exemplo, o livro de Salmo 96, o verso 6. Ali você tem uma pequena ideia. Livro de Salmo 96, o verso 6. Vamos ler? Diz assim o texto: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. A ideia que Deus queria trazer para o seu povo era de beleza, de ordem, de santidade. Tudo isso na intenção de atrair os adoradores para a presença de Deus. Lembra que quando nós vimos lá em Êxodo 25, verso 8, a intenção de Deus era morar no meio do seu povo. E isto era o que era o santuário. Naquele local do santuário, no Santíssimo, a glória de Deus, a Shekinah, se fazia presente. Deus estava ali. Então ele queria atrair as pessoas para si. Por isso, majestade, realeza, beleza. Assim era o santuário. Quando Isaías está contemplando o santuário, não há outra reação senão a que teve. Isaías não era capaz de abarcar, na verdade, a plenitude do que estava acontecendo. Então os seres celestiais se aproximam dele na intenção de ajudá-lo a compreender e começam a cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Um cântico antifonal, um cântico litúrgico. Você vê o mesmo cântico em Apocalipse capítulo 4, verso 8, quando os seres estão de novo no trono de Deus, no santuário celestial. É a mesma música. Santo é o Senhor. Nesta santidade de Deus, nós conseguimos distinguir dois aspectos importantes. O primeiro deles tem que ver com o fato de que Deus está acima de você. Deus é maior que você. Na verdade, Ele está acima de tudo. O santuário é o centro do universo. E sentado em seu trono se encontra o Deus do universo, o Criador do universo. Um segundo aspecto que sobressai da sua santidade é a retidão de Deus, que é absoluta. Deus é plenamente justo, reto, Ele é santo. Infinitamente maior do que eu e você. A santidade de Deus é um de seus maiores atributos. Deus está falando lá em Levítico 11, verso 44, sejam santos porque eu sou. Sejam santos porque eu sou santo. Essa era uma das impressões que o santuário estava trazendo na vida de cada uma das pessoas que contemplavam o santuário. Existe um pensamento interessante. Do templo celestial, do trono eterno de Deus, nenhuma estrutura consegue, da visão do trono e do templo celestial de Deus, nenhuma estrutura terrestre consegue captar a imensa vastidão do que está sendo ali feito. No entanto, verdades importantes relativas ao santuário celestial e à obra de redenção estavam sendo ensinadas pelo santuário da terra, o terrestre. Que verdades eram estas? Durante estas noites aqui nós tivemos vários aspectos. Eu queria apenas fazer uma breve recapitulação dos rituais, o que aqui estava.
Uma vez que a pessoa cometesse um pecado e ela reconhecia que era pecadora, ela reconhecia que falhou. Ela trazia um pequeno cordeiro, chegava à porta do templo, e aqui está representado nos 3 níveis, assim como era no passado. Ele colocava a mão sobre esta ovelha, junto com o sacerdote, fazia uma oração, clamando o perdão, e o pecado era transferido do pecador para esta ovelha. Ela que morria, pagando o preço do pecado. O próprio pecador, então, passava a faca na garganta da ovelha. O sacerdote recolhia um pouco do sangue e com as pontas dos dedos aspergia sobre os cantos da pia do sacrifício, do altar do sacrifício. Com aquele pouco de sangue no seu incensário, ele entrava a este primeiro ambiente e sobre este móvel continuava aspergindo sangue nas pontas, fazendo uma oração, uma intercessão, porque Deus estava presente neste outro ambiente, pedindo que este pecador fosse perdoado, não por ele, não pelos seus atos, não era ele, era a oferta, era o cordeiro, o sangue do cordeiro, era o sangue do cordeiro que era apresentado naquele momento. A grande verdade da justificação pela fé estava sendo ensinado aqui desde o passado. Algumas pessoas dizem, no passado eram salvos pela lei. Mentira. Na antiguidade eles eram salvos pela graça. Porque não era o pecador que morria, era o cordeiro que morria. E assim todos os dias esse processo era repetido. Mas a graça de Deus é muito maior. Porque todos os dias, pela manhã e pela tarde, o sacerdote, independente de um pecador vir, ele sacrificava 2 cordeiros, um de manhã e um de tarde. E esse processo todo ele era repetido na intenção de que se alguém em algum momento cometeu algum pecado durante a noite e ainda não teve tempo de ir ao santuário, a oferta por ele estava sendo feita. Se durante o dia alguém falhou e não ainda teve condições de chegar ao santuário, a oferta por ele já estava feita. A graça estava sendo estendida por todos, para todos, sem exceção de pessoas. Durante os dias, muitas ofertas, outras eram trazidas a este momento. Ofertas de gratidão, ofertas das mais variadas. Eu falei apenas daquela do pecado. Toda semana eram trocados estes pães, uma mesa com 12 pães. Um reconhecimento. Cada pão representando uma das tribos de Israel. Reconhecimento de que tudo que temos, na verdade, é proveniente de Deus. Este era o reconhecimento que estava sendo feito. Todas as bênçãos materiais e espirituais eram provenientes de Deus. E havia um reconhecimento constante. Todos os sábados estes pães eram trocados. Estes pães eram utilizados pelos sacerdotes. O que iluminava o ambiente era um castiçal como este que nós temos aqui, 7 lâmpadas. A presença gloriosa, a luz do Evangelho, a luz de Cristo. Elas eram carregadas com óleo, o símbolo da presença do Espírito Santo naquele ambiente. Havia no santuário esse altar, o altar de incensos, representavam aqui, essencialmente, o momento da mediação. Porque o pecador se aproxima, mas o pecado separa Deus e o pecador. O pecador traz a oferta. Não é o pecador que morre, é o cordeiro. E neste momento, o sacerdote pede o perdão, faz a mediação. Simbolizados por essa pequena tampa. Nessa arca estavam lá dentro a tábua dos 10 mandamentos. Ela ficava na parte de baixo, dentro da arca, simbolizando justiça e retidão. O governo de Deus. Mas uma vez que a lei também evidencia o fato de nós somos pecadores, e em cima está a glória de Deus, a Shekinah, havia necessidade de se fazer a propiciação, a mediação. Por isso o nome daquela tampa é propiciatório. Naquele local, justiça e misericórdia se beijam. Não por causa do pecador, por causa do cordeiro, do sangue e da mediação sacerdotal. Não era por causa do pecador.
Não existe nada em mim e em você que agrada a Deus. O que existe de fato concreto no santuário, que Deus nos ama tanto, que está agindo em favor de cada um de nós. Todos os dias esse cerimonial acontecia, mas uma vez no ano havia necessidade de purificar o santuário. Isso você encontra no livro de Levítico, capítulo 16, com bastante detalhe, uma riqueza extraordinária de detalhes. Naquele dia especial, que acontecia no 7º mês, 10º dia, havia uma preparação toda específica para aquele momento. 10 dias antes, todo o povo começava a fazer orações, começava a se voltar para o que havia de acontecer no santuário, um momento de preparação, porque eles tinham a certeza que no 10º dia daquele mês era dia de juízo. Os homens seriam julgados. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele não morava, nenhum sacerdote morava dentro do templo, eles tinham suas casas próximas. Mas naquele dia, ou melhor, na semana que antecedia, o sumo sacerdote saía da sua casa e uma semana inteira morava no templo, na intenção de se preparar espiritualmente para o dia da expiação. Chegava o dia, todos, em oração, contrição, confissão e arrependimento. Havia uma oferta de purificação pelo sacerdote, pelo santuário, e haviam 2 bodes. Um daqueles bodes era morto e o seu sangue era aspergido, fazendo a purificação de todo o santuário. E um segundo bode não era morto, não havia derramamento de sangue no segundo bode. De forma simbólica, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça daquele bode que estava vivo, numa transferência de todos os pecados do povo que estavam aqui no santuário e nos sacerdotes, eram transferidos então para aquele bode vivo, e ele era enviado ao deserto e lá morria. Mas este não derramava sangue, porque ele não faz a mediação de ninguém. Ele apenas está levando para o deserto o pecado de todo mundo, para um fim, para nunca mais. Só que aquela preparação daquele dia é extraordinária, porque fala para nós da nossa necessidade hoje de estarmos, de fato, com os olhares voltados para o momento que estamos vivendo, que é o dia do juízo. Nós estamos vivendo em época de juízo. Essa é uma das grandes verdades do santuário. O perdão, a graça, a nossa necessidade de uma transformação, de uma mudança. E o momento mais significativo era o que acontecia neste momento, quando o cordeiro era morto, que é tipificado pela cruz. O tipo está na cruz. Essa é a grande visão do santuário. Mas quero voltar com vocês a Isaías capítulo 6, o verso 5. Ali Isaías tem um encontro com ele mesmo, quando ele contempla a Deus, a sua santidade, a beleza, o seu santuário, tudo que ali era feito em favor do homem. Isaías se encontra consigo mesmo. Ele olha para si. Iluminado pela luz, Isaías descobre a sua impureza. Ele percebe o quanto ele era pecador. E a Bíblia diz que ele começa a tremer. Quão carente ele era da graça. Ele percebe que ele não passava de um miserável, negligente, que ele estava limitado por muitas coisas, que ele era um pecador, que no final de tudo, na verdade, ele estava perdido. Exatamente na mesma condição que eu e você estamos, sem exceção. Quando contemplamos a Deus em sua glória, em sua majestade, quando contemplamos a Deus e a obra e o seu amor, o que ele faz, o quão santo ele é, começamos a entender quem somos, nos encontramos conosco mesmo. Não há nada de bom em nós. Nada. Embora Deus não habite em templos feitos por mãos humanas, no entanto, Deus honra com a sua presença as assembleias do seu povo. Deus se faz presente aqui. Deus está em nosso meio. Não lhe impressiona a sua santidade? Não lhe toca o fato de que você é pecador e está na presença de um Deus santo? Como agir, como falar, como ser? Quando o seu povo se reúne para buscá-lo, reconhecendo os seus pecados
e para orarem juntos, Deus se faz presente. Deus está em nosso meio. Mas Cristo faz uma lembrança no Evangelho. A menos que o adorem em espírito e em verdade, e na beleza da sua santidade, o ajuntamento não tem valor nenhum. Uma lição tirada do santuário: havia necessidade de se prepararem, orar, confessar, arrepender, estar na presença de Deus. Quando olhamos muitas vezes para nós, percebemos que muitas vezes nós estamos brincando com Deus. Um comportamento displicente, brincando de pecar. Brincando de pecar. Um dia desse, um irmão nosso da igreja, um comentário, ele falando: pastor, eu estava passando na rua, vi um outro fulano, e esse fulano também é membro da nossa igreja, estava ali comprando aquelas banquinhas de DVD que tem no meio da rua, comprando um filme lá, e como eu estava passando, olhei sem querer. Estou passando na frente dele, ele não me viu, estava de costas comprando, e era um filme pornô. Brincando de pecar. Mas quantas outras situações nós estamos envolvendo? Diante de um Deus e sua gloriosa majestade e a sua santidade, diante de um Deus que é justo e que fala de uma realidade que estamos agora vivendo o momento do juízo, que há necessidade de estarmos preparados. Como nós estamos? Brincando de ser crente. Fazendo concessões, negociando a fidelidade a Deus. No meu tempo, na minha dedicação a Deus, brincando na minha fidelidade, brincando, não devolvendo os dízimos, as ofertas e achando várias desculpas para não fazer isso. Lembra que quando você abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse, você encontra uma mensagem bem simples: ser fiel até o fim. Fiel. É o que aparece na Bíblia. Não brincar de ser crente. Sabe o que muitas vezes tem assolado o povo de Deus e brincando de pecar? É uma coisa chamada falar. Às vezes a língua coça de vontade de falar dos outros, quando na verdade devia falar de si mesmo. E alguns comentários são bem ruins. Amor ao próximo? Para quê? A grande verdade do santuário fala de um povo que está se preparando. A mensagem que Isaías passa, uma das lições que ele passa quando ele veio à glória de Deus, é a realidade dele mesmo. Ele olha e se reconhece, entende que é pecador, que ele precisa de Deus, ele precisa dessa mediação, ele precisa de um Salvador. Fica evidente naquele texto de Isaías, no versos 6 e 7, que Deus é capaz de qualquer coisa para salvar o homem. Porque Deus envia um anjo do santuário celestial. Não é assim que aparece no texto de Isaías? Ele vem no altar, pega uma brasa. É assim que diz o texto. Fogo sagrado. Ali acontece um ritual de purificação e consagração. É o que nós precisamos. O profeta agora é um novo homem. Isaías não é mais o mesmo quando ele entra e vê o templo de Deus. Ele está transformado. O homem, quando se encontra com Deus, nunca mais é o mesmo, e esse homem começa a contagiar aqueles que estão próximos de si. Você esteve na presença de Deus? Tem contagiado os próximos de você? Ou simplesmente está brincando de ser crente? Porque é o que muitas vezes nós fazemos. A visão de Isaías termina com um chamado bastante interessante. Deus tinha uma mensagem para dar ao seu povo. E qual era a mensagem? Lembram qual é o contexto que Isaías é chamado? O povo estava em prosperidade, o povo estava bem, o povo não tinha necessidades. Começou a se afastar de Deus, começou a estar distante. Deus precisava chamá-los, alertá-los, voltar para Deus. Quem vai avisá-los? Isaías diz: eu vou. Eu vou ser um instrumento nas tuas mãos. Ele o foi
porque Deus o capacitou. Ele foi porque ele entendeu que é Deus, não é ele. Deus é santo, majestoso, ele é o Criador. E somente quando Deus o toca, o purifica, ele sai com uma missão extraordinária: alertar os seus irmãos de um juízo iminente. E quando você lê o livro de Isaías, esta é a mensagem de Isaías: existe um juízo iminente. Por que continuar brincando? Nós temos uma missão, todos nós, com a nossa família. Nós temos uma missão com os nossos irmãos, ajudá-los. Nós temos uma missão com a proclamação do Evangelho ao redor do mundo. O que nós estamos fazendo? Isaías foi capacitado porque um dia ele penetrou no santuário de Deus. Ele olhou a Deus. Ele percebeu quem era Deus. Olhar para o santuário, entender o que ali se passava, os seus serviços, é ver, na verdade, o interesse de Deus por nós. Porque esta é a grande mensagem do santuário: Deus agindo por você, em você. Será que aquela mesma motivação de Isaías não nos toca? Quando olhamos a Deus, a sua plenitude, a sua beleza, a sua majestade, a sua realeza, quando olhamos o seu amor, a sua dedicação, porque é o Cordeiro, não é o pecador. Lembra que este Cordeiro é Cristo? Lembra que a mediação que acontece no momento aqui sacerdotal é feita por Cristo? O livro de Hebreus, capítulo 8, diz que nós temos um sacerdote no céu. Lembra que é Cristo que faz também o papel de juiz? E é esse Cristo que diz: se você confessar o seu pecado, você vai receber o perdão. Será que nós não somos motivados a responder, ou a perguntar, ou dizer como Isaías? Estou disposto. Quero me submeter, quero estar com Cristo. A grande verdade do santuário é que você precisa de Deus. Desesperadamente você precisa de Deus. Você pode não reconhecer isso agora, mas você precisa de Deus. Então por que ficar mais tempo longe? Sabe o que é interessante? Isaías não era um pecador daqueles que está distante, longe. Isaías vinha de uma família real, Isaías vinha de uma família nobre, Isaías vinha de um grupo de pessoas que estava constantemente envolvido na igreja. Mas quando ele esteve perto de Deus, ele viu que ele não era nada. Igualzinho a mim e a vocês. Queria fazer um convite a vocês. Voltem os seus olhos para o santuário celestial. Voltem os seus olhos para Deus. Contemplem a Deus em sua santidade. Reconheçam quem somos, quem é. Permita que Deus use cada um de vocês. Que Deus abençoe a vocês e a todos nós. Vamos cantar? Queria convidá-los a nós cantarmos uma música que fala um pouco da necessidade que nós temos diante da visão de um Deus santo. Pense naquilo que você está cantando enquanto você louva o nome de Deus. Dois, 282. Vai ser tocado aqui no piano também. Teu mestre,
vamos cantar. Orar. Que é tempo de sermos salvos. Essa visão do santuário. A mensagem do santuário diz que nós estamos agora vivendo o dia do juízo, aqui tipificado pelo dia da expiação, quando os homens eram julgados. Como será o seu julgamento? Não perca tempo. Hoje é tempo de ser salvo. Feche os seus olhos. Quero orar, assim como o sacerdote orava. Nós somos nós. Vamos orar. Ivaraleha Adonai Veshmeriha. Isa Adonai Panaileha Vehunika. Isa Adonai Panaileha Veyarno Selah. Chama. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém. Deus abençoe.